Então, gente, a nossa aula de hoje é sobre a temperatura, tá? Temperatura, na verdade, ela é a média do grau de agitação das moléculas, tá? Aqui eu tenho 4 moléculas que estão se agitando. Elas vão ocupar esse espaço, esse. Tá? Então, a temperatura tem muito a ver com essa agitação delas. Quanto mais elas se agitam, mais espaço elas vão ocupar. Então, se essas 4 moléculas aqui estão numa certa temperatura e eu vou aquecendo elas vão ficar mais distantes uma da outra. Tá? Então, elas vão ocupar mais espaço e vão estar se mexendo mais. Então, isso é uma medida média dessa agitação, porque tem umas que vão se movimentar mais e outras menos. Então, temperatura é uma medida média dessas moléculas, tá? Por exemplo, aqui. Eu tenho aqui num quadrado moléculas se agitando. Ó, nesse momento, a temperatura delas é mais ou menos 70 Kelvin, 60 e 70 Kelvin. Tá? Então, se eu colocar fogo nessa caixa, o que acontece? A temperatura vai aumentar. Por quê? Porque as moléculas aqui dentro estão ganhando energia, estão começando a se bater mais e ocupando mais espaço. A temperatura já está em 260 Kelvin. Então, a gente pode ver que sim, quanto mais agitar essas moléculas, maior a temperatura. Agora, se eu começar a tirar calor dessas moléculas, eu vou diminuir a vibração delas. Diminuindo essa vibração, a temperatura também diminui. A gente está 210, 150 e 100, mais ou menos 100. Tá? Então, a gente tem 3 escalas de temperatura que são mais usadas. Aqui no Brasil a gente usa muito a escala Celsius. Por exemplo, nessa escala a água ela congela a 0 graus e evapora na temperatura de 100 graus Celsius. Escala Fahrenheit é um outro tipo de escala, mais usado nos Estados Unidos, Canadá. A água congela a 32 graus Fahrenheit e evapora a 212 graus Fahrenheit. A escala Kelvin é a escala que os cientistas usam. Tá? Nessa escala, a água congela a 273,15 Kelvin. Kelvin não tem grau, é só Kelvin. E evapora 373,15 Kelvin. A escala Kelvin ela é chamada de escala absoluta, tá? Porque essas moléculas aqui estão vibrando. Pode chegar um ponto que essa molécula aqui não vai ter nenhuma vibração. Tá? Ela vai estar totalmente parada. Nesse momento que essa molécula estiver totalmente parada, a gente diz que ela está 0 Kelvin. Tá? Então a temperatura não tem um limite máximo, mas ela tem um limite mínimo, que é quando uma molécula está totalmente parada e o valor dela é 0 Kelvin. Tá? Então na atividade dessa semana vocês vão ter apenas 3 perguntas para pesquisar e responder. Tá? Temperatura média da Terra, a menor temperatura registrada, o valor e aonde aconteceu, e a maior temperatura registrada e aonde aconteceu. Tá? Então não esqueça de colocar a fonte, por exemplo. Vocês vão responder a primeira, a temperatura média da Terra. Vocês podem colocar segundo o site tal, ou segundo o livro, a temperatura média da Terra é
tantos graus, tá? Aí vocês podem botar, se quiserem, Celsius, Fahrenheit ou Kelvin, daí, tá? Certo?